Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério Madureira, pastor-presidente, pastor Sóstenes Silva. Dirijo a congregação em Rua do Registro, Viegas, número 849. Vem fazer uma visita aqui, tenho certeza que vai ser bênção aí para a sua vida. Nós estamos comentando as revistas da Editora Betel Dominical, quarto trimestre, falando sobre a Igreja e o Espírito Santo. Eu quero convidar você a estar comigo hoje por cerca de 40 a 45 minutos, quando nós vamos estar na presença de Deus, aprendendo mais sobre o Espírito Santo. Então, prepare o seu coração, tem muita coisa boa, novidade aí para você nessa aula e você não pode perder. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vem comigo. Roda a vinheta. Muito bem, voltamos e eu quero deixar aqui os nossos avisos. O primeiro aviso que eu quero deixar é que você aí que está nos assistindo tem um curso novinho pela Hotmart sobre o Espírito Santo. Você quer saber sobre línguas, você quer saber sobre dons, você quer saber sobre batismo, você quer saber sobre o que no Espírito do Espírito Santo. Tem um curso preparado online aí na Hotmart, um preço bem especial para você fazer comigo aqui pelo Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes. Então, se você está perdendo essa oportunidade, se você for membro do canal é aquele pessoal top, que está lá no final de todo o vídeo, ali nos ajudando ali, com o seu nome, apoiadores também, temos poucos apoiadores agora, mas enfim, estamos investindo bastante nos membros, porque os membros têm vídeos exclusivos, né? E também porque tem 10% de desconto no curso que oferecemos. Então, esse curso do Espírito Santo, membros têm 10%. Nós temos também um curso para professores, você que está chegando agora na IBD, né? Professores de escola bíblica dominical, um curso também online pela Hotmart, você faz, que é bênção. Se você for estiver estudando Ezequiel, que é o tema aí, né, da CGADB, né, da revista da CPAD, Ezequiel é o tema. Eu tenho um curso sobre Ezequiel. Então você faz o curso, vai ser bênção aí para a sua vida também. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se for membro, tem 10% de desconto. E mesmo assim que não for membro, você vai encontrar um preço bem barato, parcela no cartão, boleto, Pix, seja o que for. Vai ter sempre um jeitinho de você estar estudando com a gente. Também tem curso de obreiros. Você que é pastor aí, quer preparar a sua liderança, tem curso aí para obreiros, para diáconos, diaconisas, também tudo online. Não se esquece, ore pela minha vida. Eu quero agradecer pelas centenas de comentários tão carinhosos, tão amorosos do último vídeo da lição 2. Li todos os comentários, ainda tem muito comentário para responder e todos eles foi manifestando um carinho, um apreço. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas o Espírito que está aí é o mesmo Espírito que está aqui, então existe essa sincronia. Eu quero agradecer por essa manifestação aí de carinho. Quero também pedir que continueis orando pela minha vida. Sou carente das vossas orações, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. 40% das pessoas que assistem o canal Boa Semente não são inscritos, então se inscreve no canal, me ajuda a chegar a 30 mil. Vamos bater essa meta? Coloca aí, meta dessa semana, 30 mil. Estamos com 28, falta só 2 mil, né? Se você, esse dedo mirrado aí seu aí, ó, se você clicar em se inscrever, muito fácil. Você se inscrevendo vai estar nos ajudando a chegar a mais e mais pessoas, me ajudando a levar a boa semente. Vamos lá? Lição 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Texto áureo, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 30. Verdade aplicada. O mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação ungiu a Jesus Cristo. Está conosco para nos ajudar em todo o tempo.
Objetivos da lição: apresentar a participação do Espírito Santo na criação. 2. Falar que o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento. 3. Expor a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. Texto de referência. Aí ele pegou 4 textos, né, para a gente mostrar, e quem escreveu a revista, que é o Bispo Ides. Abraço aí ao Bispo Ides e a toda a nação madureira que está em Goiás. Alô, Goiás, campo abençoado. Inclusive, né, os irmãos que nos ajudam aqui, fiquei feliz em saber que os irmãos foram consagrados aí em Goiás. Beijo grande, abraço forte para esse povo aí de Goiás. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Êxodo 31, 3. E enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, de ciência em todo o artifício. Ezequiel capítulo 2. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi que me falava. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok. Os hinos sugeridos são 432, 437, 441. Bom, gente, vamos lá a nossa introdução, né? A lição de hoje ela é muito importante. Por quê? Porque muita gente acha, né? Muita gente na igreja, com vários anos de cristão, enfim, acredita que o Espírito Santo só agiu no Pentecostes. Dentro da doutrina dispensacionalista, que acredita, né, nas dispensações, segundo essa doutrina, você tem o Antigo Testamento, a lei, e o Novo Testamento, a graça, essa dispensação, a dispensação da lei e a dispensação da graça, e o Espírito Santo, ele age, manifesta-se na dispensação da graça. Melhor falando, poderíamos dizer que houve um tempo em que Deus interagiu com o homem, houve um tempo em que Jesus, em forma corpórea, sendo Deus, transformou em homem, interagiu com o homem, e depois veio o Espírito Santo, foi derramado sobre o crente, e intercede por nós, interage conosco até o fim dos tempos, até o dia que Cristo voltar. Dentro dessa percepção, desenvolve, né, uma ideia errada de que o Espírito Santo só agiu, então, após Jesus Cristo, ou na era de Jesus Cristo, ou no tempo da graça, desprezando todas as evidências de que o Espírito Santo sempre esteve presente. O Espírito Santo não está limitado à graça, o Espírito Santo não está limitado à sua ação na igreja. O Espírito Santo também agiu na época da lei, também agiu na época de Jesus e continua agindo. O Espírito Santo também agiu sobre determinados homens, ele estava atuante, ele não estava limitado. Então a aula de hoje é para mostrar que o Espírito Santo ele agiu na era patriarcal. Porque Gênesis 41, acompanha aí comigo rapidinho, Gênesis 41, eu estou com a Bíblia aqui já aberta, pega a sua Bíblia, é uma boa Bíblia. Eu vou dar uma dica aqui de uma Bíblia de estudo, aliás, aproveitar enquanto você está pegando aí, ó, essa Bíblia é uma boa Bíblia de estudo, ó, está aqui na minha biblioteca, ó, Bíblia com comentários de Antônio Gilberto, excelente Bíblia. E também uma Bíblia também que é muito desprezada hoje em dia, porque você sabe que nós estamos vivendo a mercadologia da Bíblia. Tudo isso é comércio. A verdade é essa. Estou aqui para enganar. Sabe que aqui no canal Boa Semente não tem enganação. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, é tudo para ganhar dinheiro, irmão. Tudo para ganhar dinheiro. É tudo comércio, tá? Porque a Bíblia é a mesma. E o comentário, às vezes é um comentário que você vai falar assim, não te acrescenta nada, não te ajuda em nada. Então, na verdade, eles mudam algumas coisinhas ali e acaba republicando aquela Bíblia, uma nova versão, e para poder, assim, Bíblia de estudo. Daqui a pouco eu vou lançar minha Bíblia. Bíblia de estudo Boa Semente. Brincadeira, não vou fazer isso não. Mas é por quê? Porque isso virou mercado. Então, existem boas Bíblias que não são hoje utilizadas, como, por exemplo, que eu quero indicar, além dessa Bíblia aqui, é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Aí, ó. Ela é antiga, tá? Desde os anos 80 e ainda está muito atual, porque ela tem gráficos, ela tem textos, ela tem estudos e é na nossa linha pentecostal. Então, aí, ó,
quebrando mercadologia, não vai atrás desse negócio de Bíblia não sei de quem não. Compra a Bíblia pentecostal que você vai estar muito bem servido, do que você ter 10 Bíblias e depois não ter tempo de ler. Inclusive, o link da Bíblia pentecostal está aqui embaixo também, e do bispo, do pastor saudoso Antônio Gilberto, também está aqui. Você comprando pelo Hotmart, já sabe que ajuda o canal. Gênesis 41, agora que deu tempo, eu fiz aqui meu merchan, para dar tempo de você procurar. Gênesis 41, 38, cadê o 38? Rapidinho. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Então, José, o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo desceu também no tempo dos juízes. Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 10. O que está lá pra gente, pastor? E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, quanto qual prevaleceu a sua mão. Isso aqui está falando de Otiniel, um dos juízes que o Espírito de Deus desceu. O Espírito de Deus, então, a gente pode ver que ele se manifestou em vários momentos. Então, essa é a ideia principal do nosso tema, é mostrar o Espírito Santo no Antigo Testamento. E o autor, o Bispo Ides, ele vem então destacando as ações do Espírito Santo, e é assim que você vai trabalhar, desmistificando, quebrando a ideia do aluno, e de muita gente boa, muito até obreiro também, que não entende e que não percebe que o Espírito Santo não está limitado ao Novo Testamento, mas que ele sempre esteve presente. Ok? Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. O Espírito Santo, antes do evento do dia do Pentecostes, já estava presente na criação, na capacitação de juízes, reis e profetas, como a gente leu aqui, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo, ungindo-o e dirigindo-o ao longo de todo o seu ministério terreno. Mesmo na sua morte e ressurreição, ali estava o Espírito Santo. E eu faço questão de ler Romanos, procura aí na sua Bíblia, tá? Romanos, se você estiver assistindo, sei que você está assistindo com a sua Bíblia aí, né? Ok, então Romanos, capítulo de número 8. Cadê? Fugiu a referência? Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Ou seja, Jesus foi ressurreto pelo Espírito Santo. Aquele que dentre os mortos ressuscitou, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vós habita. Então, olha aqui, isso é profundo. Vamos aprofundar. O Espírito Santo, assim como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, entrou nele e trouxe-o à vida, assim também nós, quando depois morrermos, também ressuscitaremos em Cristo. É o Espírito Santo que age na ressurreição. Assim também está em Hebreus, capítulo de número 9. Vamos lá para Hebreus aqui, capítulo de número 9, onde nós temos o versículo de número 14, que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu. O Espírito Eterno é o Espírito de Deus. Inclusive eu falo sobre isso no curso. Eu falo sobre os nomes do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vários nomes, tá? Esses nomes representam o seu caráter, representam a sua personalidade. O Espírito Eterno significa o quê? Que ele estava desde o começo, eterno, aquilo que não tem começo e nem fim. O Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Vamos lá. Esse é o mesmo Espírito que está conosco. O Espírito Santo na criação. Precisamos ter em mente que a atuação do Espírito Santo na Terra ocorre muito antes do Pentecoste. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. Vamos lá? Gênesis 1, né? Versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui você vê o Espírito Santo presente na criação. O Espírito Santo está aqui nesse momento, né? Ele está agindo, e é interessante porque essa palavra Espírito de Deus, aqui no antigo, no hebraico, é ruá, arruá. Ruá
é o Espírito de Deus. Existem duas pronúncias, né? Ruach é uma pronúncia, você vai ver alguns hebraístas pronunciarem Ruach ou Ruá, simplesmente, né? Sem o som no final. O Ruá é a ação, né? O Espírito de Deus agindo. Isso quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes. E é muito lindo o que eu quero falar para vocês aqui, mostrar aqui para vocês, que esse movia sobre a face das águas é similar a um pássaro que protege, a ideia de pairar, ok? Baixar sobre, mas não é um derramar, é um pairar sobre. Ruar seria mais ou menos essa ideia de pairar sobre, como uma ave paira, e para alimentar, né, os seus pintinhos, né? Isso está em Deuteronômio, essa mesma expressão você vai encontrar em Deuteronômio 11 e 12. Deuteronômio 11 e 12 diz assim, como a águia desperta do seu ninho, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Então aqui é a mesma expressão para esse movia-se. O Espírito de Deus se movia sobre aí a face das águas. Percebe como é que se dá a importância, né, de entender esse movia-se, né? Isaías 31:5 também vai falar sobre isso. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos ampara a Jerusalém, e ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Esses textos aqui mostram pra gente essa ideia de pairar sobre o Espírito de Deus pairando ou sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus já estava presente, a ruá já estava presente. Por que eu estou falando a ruá e não o ruá? Porque no hebraico, os hebraístas têm discutido isso, não havia essa percepção, essa ideia de que fosse masculino. Então não seria o ruá, seria a ruá. Assim como em outras traduções você vai encontrar, em outros textos, não nas traduções desse texto, mas em outros textos, você vai encontrar a glória de Deus, feminino. A Shekinah de Deus, não é o Shekinah, mas a Shekinah, mostrando que era naquele momento um entendimento de uma ação feminina de Deus ali. Então o Espírito Santo, ou a Ruá, movia-se no sentido de mover, de moldar, né? de transformar. Então havia face sobre as águas, sobre a terra, as águas estavam conturbadas, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. Então o Espírito Santo estava nessa ação. E a Ruá, ela sempre esteve no Antigo Testamento. Bom, 1.1, a ação do Espírito Santo na criação. Por ser incomensurável, o que é incomensurável? Incomensurável, você não pode medir, você não pode definir o domínio sobre todas as coisas. Deus fez o mundo passar a existir. Hebreus capítulo 11, versículo 3, né, que nós já lemos aqui. Hebreus 11, 3. Não lemos, então vamos ler agora Hebreus 11, 3, que esse texto é muito importante para você poder entender o que nós estamos falando aqui. Hebreus 11, 3. Porque ele é tido por digno. 11, 3. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos, olha que tremendo, hein? Os mundos, não o mundo, mas os mundos. Ou seja, ele não está falando só da terra, está falando do universo, está falando do mundo também espiritual. Tudo foi criado, ok? Então, pela fé, entendemos que os mundos, espiritual e material, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, nós só podemos ver o mundo material, mas existe por trás o mundo espiritual, e o Espírito de Deus, ou a palavra de Deus, aí é Logos, Jesus. Então você está vendo três ações na criação. Deus criando, você está vendo a Ruá criando, e você está vendo também a palavra, o Logos, que é Jesus criando. Os três agindo juntos na criação. Amém? Tá gostoso o negócio, tá gostoso. Estou vindo devagarzinho para você entender bem. Então,
não podemos perder de vista que quando Deus trouxe à Terra a existência, né? Ou seja, quando ele traz aquilo que não havia, ela não existia, mas ele trouxe à Terra a existência, ela não estava pronta para ser habitada. Gênesis 1, que Deus criou a Terra, nós não sabemos quanto tempo isso vai levar, mas ele vai formar a Terra, vai ter um processo de formação. Hebreus 11:3, como nós vimos em Gênesis 1:2. Verifica-se então a obra do Espírito de Deus também na criação. Ele movia-se sobre a face dos abismo. Esse espírito, ou Ruá, está ligado à atividade criadora. Ok? Por que Ruá estava presente? Porque o Espírito Santo está ligado à atividade da criação. Sempre que vemos, ou quase sempre, né, que vemos a criação, ali está o Espírito, ali está Ruá. Porque ele, ou a Ruá, age para criar, ele traz a criação, ok? Então, no Antigo Testamento, você vê também Ruá pairando, movendo-se, ok? Sobre as pessoas e trazendo a inspiração e a criação, ok? Então, onde tem a criação, ali também tem o Espírito de Deus. Isso é muito interessante. É também importante a gente discutir que o Espírito de Deus, ele ainda hoje pode descer, mover-se sobre pessoas para a criação. Artistas, engenheiros, médicos, pessoas que são iluminadas pelo Espírito de Deus, né? Pessoas que são iluminadas, porque a sabedoria é um dom de Deus. Isso não quer dizer que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, mas isso quer dizer que a inteligência foi dada ao homem, independente dele ser crente ou não, através da Ruá. Porque a Ruá é a força criadora. Então, se você... Força criadora não é pessoa, né? Porque ele não é uma força, né? É uma pessoa. Então, se você quer criar, se você quer ser criativo, o primeiro ponto é deixar que o Espírito Santo esteja em você. Amém? O homem também cria. O homem também cria. Deus criou todas as coisas, mas o homem também tem a possibilidade de criar. Essa possibilidade de criação vem de Deus. Vem de Deus. Claro, existem pessoas que usam a sua poder criativo para o mal. Nesse caso, não é Deus que está, não é a Ruá que está inspirando a pessoa a fazer isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. 1.2. O Espírito movia sobre a face das águas. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta a terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas é uma expressão hebraica ruá, que está pautada ao vento ou ar, que no texto em questão é usada para referir-se a Espírito de Deus. A ruá, ela se manifesta também, ou você pode também observar. Deixa eu voltar lá para Gênesis, capítulo de número 1, porque a Ruá também você vai ver como fôlego divino, o fôlego da vida. Quando Deus cria o homem, deixa eu aqui pegar aqui rapidinho aqui para vocês, para mostrar para vocês que na criação do homem, né, a Ruá também vai estar ali manifestado o fôlego da vida. E soprou Deus na narina dos homens o fôlego da vida, Ruá, o Espírito entrou sobre ele. Então, por isso que o vento é um dos símbolos do Espírito Santo. E é por isso que numa Pentecoste você vai ver um vento, um som como de um vento veemente. Ali o autor eles estão percebendo a ação do Espírito Santo, porque o vento era percebido ou ligado, ou um tipo, um símbolo, melhor dizendo, do Espírito Santo, o Ruá. E movia-se sobre a face 1.3 e o seu poder criador e sustentador. No Antigo Testamento, não encontramos com a sua idade o termo Espírito Santo. É o que eu estou falando para vocês. O Espírito Santo é uma palavra que vai ser cunhada a partir do Novo Testamento. Você vai encontrar Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Ruá, ok? Diferentemente do que ocorre no Novo Testamento, muito embora ele já permanecesse presente e operacional em toda a história bíblica, ou seja, ele estava trabalhando, ele não estava lá no céu descansando, Deus, estou aqui esperando a minha hora de entrar em ação. Não, ele estava ativo, né? Para ser mais preciso, desde a criação. A certeza dessa atuação do Espírito Santo também é atestada ao lermos Salmo 104:30, que indica que o ato da criação só foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo,
no Espírito Santo durante esse processo. O Salmo 104, que nós comentamos aqui também, ele vai, que é o texto áureo, fala que o Espírito é que age na criação. Por isso que o Espírito é ligado a esse poder criativo de Deus. Tá gostando? Vem comigo. Sobre esse assunto podemos citar alguns textos que endossam o papel ativo do Espírito Santo na criação. E aí tem várias referências que eu convido você a ler. Não vamos ler todas elas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você precisa ler Deus criando, ou o Espírito de Deus na criação. O apóstolo Paulo faz menção disso em Atos 5, 3, 4, e o autor de Hebreus chama como o Espírito do Eterno. Para você que é professor, a revista do professor traz a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ó. Tá vendo aí como é que é importante? Boa semente à cultura, olha aí. Ó. O Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, movia-se sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadoras de Deus. É a palavra ruá, que significa vento e que significa fôlego. Muito bem. Você encontra também essa palavra no Salmo 33. Vamos rapidinho lá. Salmo 33, não me abandona não, fica aí comigo. Salmo 33, versículo 6, que diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo Espírito, aí a ruá, da sua boca. A gente poderia trazer como fôlego, né? Ruá, fôlego de Deus, o sopro de Deus, né? Ele ajunta as águas do mar como num montão e põe os abismos em depósitos. Bom, ele fala sobre a criação. O Salmo 104 é um salmo de louvor à criação. Agora, olha só que interessante também, mais uma coisa que o bispo, agora é o bispo Primaz que fala nesse comentário. Ele comenta não só o Gênesis 1, 2, mas também ele traz a questão da criação do universo e a atuação do Espírito Santo na criação, promovendo a geração de cada ser humano e renovando a face da terra. Preserva o homem e as coisas criadas. Nós só estamos, vivendo porque o Espírito de Deus continua agindo. O Espírito de Deus ainda está na criação. O Espírito de Deus ainda está renovando, preservando a criação. Alguns teólogos acreditam que esse mundo ainda não se deteriorou por causa do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é necessário. Embora o homem não perceba, o homem não veja, não sinta, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está cuidando. Principalmente do livro da natureza, que é a criação de Deus. Onde há florestas, onde há vida, onde há rios, onde há lagos. E é por isso que a gente tem discutido muito a importância da natureza e por que o homem se sente bem ao estar na natureza. Não é à toa que Deus criou o homem no jardim. O contato com a natureza faz bem ao ser humano. Mas por que você encontra essa felicidade, esse bem-estar na natureza? Porque ali também está o Espírito, ali também está a ruá, preservando, cuidando. É como se Deus estivesse, e Deus está na criação, que louva a Deus, e é por isso que nós nos sentimos bem ao estarmos em contato com a natureza. Infelizmente, cada vez mais o avanço tecnológico tem feito com que nós destruamos a natureza, através dos gases poluentes, das forças que nós usamos de combustível poluente, como o petróleo, e outras mais, fontes de energia hoje chamada de suja. Nós destruímos o meio ambiente e também nós nos afastamos da natureza, cada vez mais vivendo em apartamentos, em prédios, em ruas, em metrópoles, com carros, com gás carbônico, sem áreas verdes. E é por isso, talvez, também, que tenhamos tantos problemas de depressão. O Brasil é um dos países que mais possuem problemas de depressão, porque o homem estaria alienado da criação de Deus, que é a natureza. Mas isso é para quem quiser, aí uma pérolazinha para quem quiser desenvolver a ação do Espírito Santo na natureza, a ação do Espírito Santo na criação. Então, resumindo, no tópico 1, nós falamos aqui que o Espírito Santo está presente nessa criação e na natureza. A ruá de Deus está ali agindo, o Espírito de Deus está ali agindo e criando, manutenindo e preservando essa criação.
2. O Espírito quem capacita o homem. Então deixa eu só falar uma coisa. Quando Cristo quando nós formos arrebatados, quando Cristo nos arrebatar e levarmos na glória, não teremos mais a ação do Espírito Santo sobre a natureza, sobre a criação, sobre a terra. Mas teremos a ação de quê? Do anticristo e do espírito do falso profeta. Então, aí por isso que você vai ver tantos problemas na natureza. Primeiro porque Deus está purificando essa terra por causa do pecado do homem e porque não há mais o espírito que está preservando a natureza ali, a criação, preservando a mim, a você, a todos os homens de alguma forma. Esse espírito será tirado e será entregue, exposto à ação maligna. Não que a ação maligna não esteja atuando, mas ela ainda é bloqueada pela ação do Espírito de Deus que ainda está presente na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Eu e você somos agentes também dessa manutenção. É por isso que Deus nos chamou, Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal da terra é justamente para preservar esta terra. Muito bem. 2. O Espírito quem capacita. No tópico 2, ele vai tratar agora dessa capacidade, que mostrar no Antigo Testamento, era o Espírito Santo quem capacitava o ser humano. 2. É o Espírito quem capacita o homem. No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas a realizar certas atividades. Reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Essa capacitação individual, fruto da obra da ação do Espírito Santo, oferecia ao homem uma aptidão para o seu serviço. E aqui tem várias referências, né, que não dá tempo da gente ler, mas que mostra como que o Espírito de Deus ele agia. A gente sabe que desceu sobre os profetas, sabe que desceu sobre reis, sabe que desceu sobre juízes. Mas não, a gente se esquece que ele desceu também sobre pessoas para determinadas tarefas, para determinados trabalhos. Por exemplo, eu vou ler uma só, que eu sei que você está querendo que eu leia. Juízes, o pessoal gosta, comenta aqui, pastor, eu gosto quando o senhor lê as referências, porque a gente já vai direto ali, poupa um pouco de tempo da gente procurar as referências, e a gente lê junto, e às vezes a gente não entende o versículo, o senhor lendo, o senhor explica. Então eu vou ler Juízes 3:10. E veio sobre ele, é o texto do Otiniel, né? Nós já lemos isso aqui. O Otiniel, veio sobre ele o Espírito de Deus. Juízes 6, que nós não lemos, foi Juízes 6:34. Diz assim a palavra: E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a ruá, revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após eles. Então, aqui tem vários versículos mostrando como é que o Espírito Santo capacita o homem, a capacidade que vem de Deus. A ação do Espírito na vida, 2.1, a ação do Espírito na vida dos artesãos. Quando do rascunho do projeto divino na construção do tabernáculo, o Senhor, por mediação do seu Espírito, inspirou 2 homens, Bezaleel e Aholiabe, para realizarem a confecção de todos os utensílios. Vamos ver Êxodo, capítulo de número 2, Êxodo, capítulo de número 31, versículo de número 2 ao 11, mas eu vou adiantar aqui, né? 2. E eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi, versículo 3, olha que interessante, e enchi da ruá, enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e de todo lavor. Olha que tremendo o Bezaleel, hein? Olha, ele encheu de sabedoria, ou seja, a sabedoria é proveniente do Espírito de Deus, entendimento, porque sabedoria, qual a diferença de sabedoria, né, para entendimento? Sabedoria é saber conviver, é saber compreender, entender as coisas, saber se relacionar com Deus e com o outro. Isso é sabedoria, não é inteligência. Isso é interessante, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Inteligência é saber fazer conta, guardar dados, guardar fatos, né? Inteligência, aprender coisas rápidas. A sabedoria está relacionada a relacionamento.
Tem gente que sabe fazer conta, mas não sabe tratar as pessoas. Tem gente que sabe guardar datas, mas não sabe o que fazer com elas. É uma pessoa ignorante, uma pessoa que ninguém gosta, não consegue lidar com gente, não consegue lidar com pessoas. Então, ter inteligência não é necessariamente importante. Por isso, Deus não trabalha com inteligência, Deus trabalha com sabedoria. Ok? Então, sabedoria e de entendimento é saber aquilo que você está fazendo, saber a forma correta de ciência, ou seja, aprender dados, aprender coisas e em todo lavor. E aqui ciência também é uma parte também você pode entender como inteligência, ou seja, até mesmo essa questão que eu falei com você sobre fazer contas, dados, também é importante também e é também um dom aí do Espírito Santo, um dom, uma ação do Espírito Santo. Mas você não pode só ficar na inteligência, tem que desenvolver a sabedoria, porque a inteligência não necessariamente te leva à salvação, mas a sabedoria sim, porque como diz a Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Bezaleel, ele foi um homem que foi cheio do Espírito e não foi para pregar. Às vezes você acha, fazendo uma aplicação, vamos aplicar, o Espírito de Deus é só para a gente pregar, é só para a gente fazer a obra, é só para a gente evangelizar. Não. O Espírito de Deus é para você usar, ou ser usado por Ele no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, aonde você estiver, nos seus estudos. Peça ao Espírito Criador de Deus, peça ao Ruá que te ilumine, que te mostre, porque Ele te ajuda. Ele te capacita a fazer obras que você nunca imaginou fazer. Não abra mão do Espírito de Deus. Ele é fundamental para a nossa ação. Aleluia. Então, Bezaleel era da tribo de Judá, Êxodo 31:2, e Elioabe da tribo de Dan. Aqui, vamos ver outra pessoa, 31:6, chamou também a outro. 31:6, Êxodo, estamos lá. E eis que tenho posto com ele, dupla, né? O par, Aholiabe, o filho de Ahisameque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que tem ordenado. É claro que separou eles aqui para a construção, né, da arca. Eram as duas pessoas que estavam ali para fazer os utensílios, para fazer o candelabro, para fazer a construção da própria arca, do tesouro, tudo aquilo que o tabernáculo foram construídos por artífices. Mas o Espírito de Deus é que estava nesse momento sobre a vida de cada um deles. Foram cheios do Espírito Santo. Aqui, tome nota dessas habilidades, né, que Deus dá aos homens. Infelizmente, muitas pessoas desprezam, né, aquilo que Deus dá. 2.2. A ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Convém destacar que um profeta agia como porta-voz, pois transmitia a mensagem que recebia de Deus para o povo. Ele era um embaixador na terra. Não é difícil perceber que no Antigo Testamento, Deus, através do seu Espírito, usou homens para falar. Amós 3:7. Vamos lá rapidinho em Amós. A gente lendo a Bíblia, a gente aprende mais. Se está aqui, né, a referência, é porque é para a gente estudar. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos profetas. Uma coisa interessante a gente notar, e vai aí uma dica, né? Deus fala, a diferença entre profetas e sacerdotes, né, que Deus fala com os profetas, para os profetas falarem com o povo. E o sacerdote é aqueles que o povo fala com ele, para ele falar com Deus. Então, a diferença, sobretudo, é que o profeta recebe de Deus e fala ao povo. O sacerdote recebe do povo, intercede, fala com Deus. Sobre o povo, sobre os pecados do povo, intercedendo pelo povo. O profeta só pode falar em nome de Deus se for pelo Espírito de Deus. Por isso o Espírito de Deus habitava sobre os profetas. Por isso eles vão se manifestar com aquele jargão, né, que é bem conhecido, assim diz o Senhor. Ou seja, eu não estou falando de mim, eu estou falando do Espírito que está sobre mim. Assim diz o Senhor. Então o profeta fala pelo Espírito, e quando ele fala, é como se Deus estivesse falando conosco, é como se Deus estivesse falando com cada um de nós. E 2 Pedro diz também que o Espírito de Deus falava através desses homens.
2.3, a ação do Espírito na vida de Israel. A Bíblia constrói uma abordagem motivadora sobre a ação do Espírito na vida dos 2 primeiros reis de Israel. 1 Samuel 10,6, fomos informados que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Nós vamos ler um pouco esse texto. Fazendo dele um novo homem. Infelizmente, Saul saiu do propósito de Deus. Outro rei que na história que teve a companhia do Espírito Santo foi Davi, que diferentemente de Saul, soube valorizar esta unção a ponto de pedir a Deus que não lançasse fora da sua presença. Salmo 51:11. Fazendo-nos ver que a graça está disponível ao alcance de todos, conforme dito por Paulo. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Bom, é interessante então você entender que a ação do Espírito também se deu sobre os reis. Aqui no tópico 2, então ele separou: o Espírito Santo capacita o homem, o Espírito Santo capacitou os artesãos, o Espírito Santo capacitou os profetas e o Espírito Santo capacitou, os reis também. Foram cheios do Espírito. E eu quero aqui trazer para vocês alguns textos também que mostram a ação do Espírito Santo antes do Antigo Testamento. Tá? Não está na revista, eu quero aprofundar aqui, trazer mais um pouquinho de um subsídio para vocês. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 11, versículo 24. 11 e 24 mostra um derramamento do Espírito no Antigo Testamento sobre Israel, sobre alguns homens de Israel. A diferença é que o derramamento desse Espírito não foi da Ruá, do Espírito de Deus, não foi como aconteceu no Atos 2. Qual a diferença? A diferença é que no Antigo Testamento esse derramamento ele era pontual, ou seja, era em um local e sobre pessoas separadas para aquele ofício, para aquele trabalho. Não era derramado sobre todos, não era para todos, era pontual. E também a segunda diferença é que era momentâneo. Olha só o que diz, Números 11, 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e o pôs ao redor da tenda. Então, versículo 25, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, que texto tremendo, que tirando do Espírito, qual é o Espírito que estava sobre Moisés? Ruá, o Espírito de Deus estava sobre ele, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou, lembra de lá de pairava, é o mesmo verbo, como um pássaro que pousa para alimentar os seus filhos. Quando o Espírito repousou sobre os 70, eles profetizaram. Que tremendo! O que eu aprendo aqui? Aprendo duas coisas, Primeiro, o contexto desse texto é que Moisés estava querendo fazer tudo sozinho e ele estava acabando com ele e com o povo. Jetro vai falar, olha, o que você está fazendo não é bom, você tem que ter pessoas para te ajudar, você tem que separar homens aí, hábeis, escolhidos e fiéis para poder te ajudar. Então ele tinha que separar pessoas para ajudar, ninguém pode fazer nada sozinho. Segunda coisa é que o Espírito que está sobre a liderança, por isso que é importante ter uma liderança, o Espírito que está sobre a liderança é repartido sobre os demais. O Espírito que está na liderança é repartido sobre o povo. Então isso é muito importante, a transmissão da liderança. O apóstolo Paulo faz essa transmissão, lembrando de Timóteo, lembrando da imposição das mãos, a transmissão. Por isso que na consagração há a imposição das mãos. É como que o Espírito que está sobre a mão do pastor, sobre a vida do pastor, do líder, ele é transmitido para aqueles que são liderados. E é por isso que é importante também você estar debaixo de uma liderança, ok? E cuidado com a liderança também que você está debaixo, porque assim como as coisas boas, o espírito que estiver na pessoa pode passar. Pode passar um espírito bom, mas também você pode repassar e receber um espírito mau. Bom, então o espírito foi retirado de Moisés e foi repartido sobre os homens. E completando o versículo diz, mas nunca, mas depois, nunca mais. Ou seja, eles só profetizaram, e eles profetizaram. A palavra profetizar aqui, alguns hebraístas têm levantado que essa palavra borbulhar significa murmurar. E muitos teólogos têm acreditado, falado, que
esse borbulhar seria já falar em línguas. Evidências de falarem em línguas, esse profetizar. Profetizaram o quê? Ninguém sabe. O que eles profetizaram? Qual é o conteúdo dessa profecia? Então os hebraístas, né, estudiosos do Antigo Testamento, da língua hebraica, do original, onde foi escrito o texto, acreditam que era murmúrio, uma palavra que eles não conseguiam entender, que Moisés não entendeu, que aqui o arraial não entendeu, ok? Então alguns acreditam que o Espírito, as pessoas já estavam apontando, o Espírito de Deus já estava apontando para o que viria, para o que aconteceria lá em Atos 2. A diferença é que a partir de Atos 2 nunca mais pararam de falar, profetizar. É até um dom, transformado em dom. E nesse momento não. É circunscrito, é local. É um sinal. Ok? Você entende o que é um sinal? Sinal é algo que Deus faz para mostrar algo que está por vir. Algo que está por trás. Ou dar uma lição, ou ensinar algo. Por isso é um sinal. Acontece uma vez e não acontece mais, ok? Então esse é um exemplo. Mas não foi só aí que apareceu, que o Espírito de Deus repousou. Números 11 e 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito. Está vendo como é que a mesma palavra está sendo usada? Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então desceu o Espírito lá fora, mas desceu o Espírito aqui dentro. Aleluia. Então correu o moço, anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam também. Estão falando uma coisa estranha lá. Josué, então, né, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse a Moisés: meu senhor, proíbe-lhe. Ou seja, ficou com ciúme. Por que eles estão falando? Eles não puderam, eles nem saíram da tenda. Eles nem saíram da tenda, ficaram lá na tenda. Como é que eles estão falando, profetizando? Não pode. Versículo 29, olha o que Moisés diz. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu ruá, que desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial e ele e os anciãos de Israel. Olha, que tremendo aqui que nós temos aqui essa palavra, né? Quem dera que todos, né? E muitas das vezes nós ficamos com ciúme, a aplicação, né? Ficamos com ciúme, Deus não pode usar fulano. Quem dera que todo mundo fosse cheio do Espírito Santo, irmão. Quem dera que a igreja fosse cheia do Espírito Santo. Quem dera que a minha congregação, todo mundo fosse cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não tem tempo de se envolver em fofoca. Quem é cheio do Espírito Santo não tem tempo de tomar conta da vida do irmão. Quem é cheio do Espírito Santo não se envolve com outras questões, não perde o foco da igreja, não fica discutindo na internet. Quem está cheio do Espírito Santo só quer falar de Jesus. Aleluia, quem dera, deixa falar, irmão. Quer falar de Deus, fala. Quer pregar o evangelho, fala. Outro dia eu vi, né, o pessoal comentando, era bom tempo que o crente só falava de Jesus. Né? Bom tempo que ele só falava de Jesus. Então Moisés está falando assim: deixa falar, tu está com ciúme por mim? Quem dera que todo mundo fosse profeta, pelo menos assim a gente não estava aí com tanto problema. Olha só, Joel capítulo 2 versículo 28, e acontecerá, esse texto bem conhecido, depois que derramarei do meu espírito. Agora não é mais repousar, mas é derramar sem medida, jogar assim, né? O meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão sonhos. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o espírito. A promessa que é aqui, que quebrou, né, as faixas etárias, quebrou o gênero, homens e mulheres, né? Aqui no Antigo Testamento era só homens, eram só separados. Hoje o espírito é derramado sem medida sobre homens e mulheres. Aqui eram anciãos. Aqui o profeta Joel já diz que jovens também, né, receberão o Espírito, ou seja, né, vão formar uma comunidade de profeta. Tá entendendo como é que o Espírito já agia no coração, já agia em Israel? 1 Samuel 10, 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedisse de Samuel, Deus lhe mudou o coração, Saul. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul.
Olha só, Espírito Santo e começou a profetizar. Esse profetizar é o murmurar, é o borbulhar. Não sabemos o conteúdo, mas ele estava ali falando. E isso é interessante porque ele também, como essa ideia de contágio. Quem trouxe esse estudo brilhante aqui, você pode encontrar esse conteúdo aqui do pastor Gutierrez, do professor Gutierrez. Tá? O link dele está aqui embaixo, o livro que ele fala sobre isso, Gutierrez, como eu falei lá na primeira aula, é alguém que Deus tem levantado no campo aqui da questão do Espírito Santo. Tá? É uma das pessoas que eu e você precisamos com certeza ler. O que eu estou trazendo esse estudo aqui não é meu, é do pastor Gutierrez. Vê se tem aqui rapidinho. Gutierrez Siqueira, O Espírito e a Palavra. É um dos livros aqui, o link está aqui embaixo, eu anunciei lá no começo. Ele traz esse estudo e ele vai comentando, dizendo que essa possibilidade da manifestação do Espírito Santo, inclusive a evidência de falar em língua antes de Atos 2, que muita gente desconhece. Se você quiser dar uma olhadinha também no trabalho dele, aqui tá embaixo está o Instagram dele, visita lá, tem muita dica interessante. Versículo 1 Samuel 10:12. Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo se tornou um provérbio, né? Está também Saul entre os profetas? Virou um provérbio, né? Até Saul está profetizando. Porque lembra que depois Deus muda o coração de Saul. Saul era uma coisa. Depois de receber o Espírito Santo, Deus mudou o seu coração. Lembrando que Saul foi escolhido pelo homem. Foi a escolha do homem, não foi a escolha de Deus. Mas Deus honrou a escolha de Deus e do homem, encheu a Saul, mostrando o seu amor e a sua misericórdia, mudando ele para que pudesse ser capacitado para poder governar Israel. Porque ele era capacitado segundo os homens, mas não segundo Deus. Infelizmente, ele não deu lugar a esse espírito, ele não deu continuidade à mudança que Deus queria fazer na sua vida e, infelizmente, ele acabou muito mal. Outro texto também que mostra pra gente, tá cheio de evidência da palavra. 2 Samuel, 1 Samuel 19:22. Foi também ele mesmo a Ramá, chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. 19:23. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. 24. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela estava deitado em terra todo aquele dia e aquela noite, pelo que diz também pelo que também estava Saul no meio dos profetas. Então você tem a mesmo padrão sendo repetido. O Espírito repousa sobre eles, eles profetizam e nunca mais, e eles falam algo que não é possível entender. No Novo Testamento você também tem essa ação. Lucas 1:14 diz: em ti, do Espírito Santo, o anjo aparecendo aqui e falando: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Falando ao pai de João Batista: nem bebida forte, e será cheio do Espírito de Deus. Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. E eis que conceberás e dará luz a um filho, e chamarás pelo nome de Jesus. Esse conceberás é o mesmo termo em relação a repousar. O Espírito Santo que repousa sobre ela, né? Repousou sobre ela. Aonde está isso, pastor? Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Olha, e por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de
Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o mesmo pairava de Gênesis 1:1 que desceu sobre o Espírito. Então, sobre Maria. Então, o que a gente está vendo? Que Deus, que o Espírito Santo, ele sempre esteve presente no Antigo Testamento. Ele sempre esteve agindo no Antigo Testamento. De forma de sinal, de forma de capacidade do homem, de forma de conversão do homem, de momentos específicos na história humana. O Espírito Santo nunca esteve limitado à ação do homem e nem à ação do Antigo Testamento ou da graça. E tem muitos outros versículos, se você quiser aí, tem um estudo lá, faz o curso com a gente também que você vai entender. Tem outras referências também, aonde o Espírito Santo é manifestado, essa graça, esse mover do Espírito Santo. Aqui, no Novo Testamento, você não encontra mais a tradução por ruá. Aqui ele passa a ser pneuma, que significa vento, ok? E nesse caso não é nem feminino nem masculino, né? Ele é pneuma, ok? Aí o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, é o pneuma. Bom, se você for estudar, você vai ver que o Espírito Santo desceu sobre Simeão, o Espírito Santo desceu sobre Ana, a profetisa, e ela profetizou, desceu sobre Ananias, e ele também vai profetizar, e desceu sobre Isabel. Inclusive, olha só que ação, né? O Espírito Santo revelou a Maria, através do anjo, que ela conceberia, o Espírito Santo revelou a Isabel, que seria primo, né, o nascimento de João Batista, que era primo de Jesus, que nasceu 6 meses antes, já estava então 6 meses, já tinha gerado. Maria então recebe a palavra, encontra Isabel, e quando ela fala, olha só que tremendo, quando ela fala para Isabel, aconteceu isso assim comigo, eis que eu estou gerando pelo Espírito Santo, o Espírito se apossou também de João Batista na barriga, no ventre ali de Maria, sacudiu, moveu-se ali, né? Ele foi cheio, olha, ele foi cheio do Espírito do ventre de Isabel, sua mãe, mostrando que ele era realmente uma criança especial, separada por Deus para a ação que ele ia fazer, para ser o precursor do Messias, a voz do que clama no deserto. Aqui o Espírito Santo revelando, né? E é interessante nessa discussão, nessa palavra, que antes mesmo dela falar, a revelar o que estava acontecendo, o Espírito Santo já estava se comunicando com Isabel e com o seu filho no seu ventre. Vale um glória a Deus aí, irmão? Vale um glória a Deus? Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. E aí termina, né, em Atos 2:2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, o vento, o símbolo do Espírito Santo, encheu toda a casa, né? Interessante, de repente, né? É de repente que o Espírito Santo age. A gente não pode botar agenda. Hoje é noite do Espírito Santo, amanhã é noite do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo age como ele quer, do jeito que ele quer, sobre ele quer, no momento que ele quer. Nós não podemos limitar a Deus. 2.3, né? Atos 2:3. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram. Tá vendo de novo o mesmo termo, o Espírito Santo pousando, descendo, né? Aleluia, sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui está justamente nessa questão das línguas que eles estão falando, que há uma discussão aqui se estavam falando em línguas estranhas ou não, mas, enfim, eles estão agora falando conforme o Espírito Santo lhes concedia. Tópico 3, o Espírito Santo nos Evangelhos. É aí o tempo anterior a descer do Espírito Santo no Pentecostes. Vamos para os Evangelhos 3.1. Israel antes da efusão do Espírito. Bíblia, vemos que Jesus, ao assumir sua natureza humana, encontrou aqui um triste estado espiritual do mundo. E ele diz que o mundo estava pecaminoso, sem Deus, sem Jesus. Deus não estava mais, de certa forma, se comunicando com o povo. Enfim, o mundo estava caótico por causa do sistema sociopolítico. E aí o que ele diz aqui, né? O comentário do professor diz assim: o contexto social, político e religioso nos tempos de Jesus revela a decadência espiritual em que se encontravam muitos que faziam parte dos diversos grupos político-religiosos, como, por exemplo, os saduceus, fariseus e herodianos. 3 grupos de pessoas ali que viviam naquela época, que eram os líderes religiosos, cujos quais limitavam o acesso de Deus ao povo, né? Ou o acesso do povo a Deus.
Os fariseus são os mais conhecidos, né? São aqueles mais que julgavam, que criticavam, que falavam. A gente já estudou bastante isso na lição passada, onde a gente comenta as bem-aventuranças no trimestre passado. Os fariseus são esses que muito aparente, né? Gostavam muito da aparência. Os fariseus, os saduceus, que tinham um apego muito grande à lei, e os herodianos, que eram aqueles que eram partidários de Herodes. Eles eram infiltrados por Herodes. Herodes, que era mal visto no grupo político-religioso pelo povo, porque ele representava a repressão, mas ao mesmo tempo ele tinha um grupo de pessoas que eram partidários deles, que eram os herodianos. Foi um tempo marcado pela soberba, materialismo, interesses políticos, hipocrisia e legalismo, porque política e religião estavam misturados. E como é que essa política e religião estavam misturadas? Por quê? O povo estava sendo dominado, né, o povo, Israel, não tinha mais um rei, não estava mais na monarquia. O Israel, por conta dos seus pecados, lá atrás já tinha sido dividido, já tinha sido destruído, depois ele vai ser recomposto na época aí da reconstrução de Jerusalém, com Esdras e Neemias, mas nunca mais ele se ergueu como uma nação. Então, nesse período, você tem o Império Romano que domina sobre Israel. E esse Império Romano, ele tem uma questão muito interessante, que para dominar ele não impõe a sua própria religião, ele não impunha a religião de César, que era o culto ao imperador, ele não impunha, ele deixava que cada local dominado colocasse a sua própria religião, desde que fechasse com eles. Tinha que estar fechado. Como é que estava fechado? Olha, eu vou deixar vocês cultuarem seus deuses, mas eu não quero revolta, eu não quero tumulto, eu não quero ninguém falando nas praças, eu não quero ajuntamento, eu não quero ninguém criticando, eu não quero ninguém falando dos impostos, não quero nada disso, eu quero todo o povo pacificado. Faz o seu culto e não me interessa qual é o culto, qual é a tua religião, qual é o teu Deus. Só quero paz e os meus impostos, meu dinheirinho aqui chegando na minha mão. O que essa elite religiosa fez? Tá, beleza. Vamos fazer isso mesmo. A gente aqui não vai ter revolta, aqui não vai ter agitação, ninguém vai reclamar dos impostos, vamos pagar nossos impostos, ou seja, fazendo o jogo do inimigo. Mas vamos cultuar aqui ao nosso Deus, que era o Jeová. Só que em nome desse Deus, ele estava vendendo o povo. Em nome desse Deus, o povo estava sendo oprimido. E você lembra lá no Antigo Testamento que Deus levantou os profetas justamente para falar contra os reis que estavam oprimindo o povo. E agora o povo está oprimido, está empobrecido, está destruído. Mas a elite religiosa está caladinha, porque a elite está junta com o governo. A elite fechou com o governo. É um perigo quando o religioso se mistura com o político. Não que o crente não possa fazer política, mas quando o religioso se mistura com o político, é um grande problema. E essa elite, ou seja, quando eu digo assim, quando eu deixo de ser, quando as coisas se ficam misturadas, eu tenho que saber, não, isso aqui é religioso, não, isso aqui é político. Okay? Não é que eu não possa fazer política, mas eu tenho que saber exatamente o que a gente está fazendo, para que o culto ele seja um culto a Deus e não ao homem, que o culto não se transforme como um objeto de adoração, como aconteceu com o templo. O templo era o local de adoração. Foi por isso que Jesus bateu de frente com o templo. O templo, olha, minha casa será chamada casa de oração. Inclusive porque esse templo foi construído pelo Herodes, um homem pagão, um homem sem Deus, um homem sem moral. Mas ele fez isso para ficar bem. A elite ficou caladinha. Então esse era o tempo, a elite religiosa. Por quê? Porque não queria perder o seu dinheirinho, porque não queria perder a sua mamata, né? De ter ali o seu sacrifíciozinho e a moeda do templo. Então esse era o tempo que eles estavam falando. Então olha o que o autor diz, ó. Foi um tempo marcado pela soberba, materialismo, interesse político, hipocrisia, legalismo. Contudo, mesmo neste ambiente tão corrupto, os evangelhos revelam que o Espírito Santo estava ativo na vida de muitos que não se desviaram dos princípios das Escrituras Sagradas, mas permaneciam tementes a Deus, sinceros em suas práticas religiosas, guardando a chegada do Messias, vivendo uma vida reta e justa, como João Batista, Lucas 1,15, que a gente está trabalhando aqui, que é a voz daquele que clama no deserto, aquele que está preparando, aplainando o caminho do Senhor. Lucas 1,15, vamos rapidinho, Lucas 1,15, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nós lemos aqui, ao caminho aqui de João Batista, enchendo Maria, Lucas 1,35, enchendo Isabel, Lucas 1,4.
Lucas 1,4, para que conheças a certeza das coisas que já foi informado, enchendo Simeão. Lucas 1,25. Eita, meu Deus do céu, é muita bênção, né? Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Lucas 1,24. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor. Nos dias em que atentou sobre mim, ou seja, que desceu também o Espírito de Deus. Maravilha. Então, trazendo para os dias de hoje, embora nós possamos estar vivendo um período também de corrupção, de moralidade, de pecado, de vários problemas, o Espírito de Deus também ainda está agindo. Você pode comentar com a gente? O Espírito de Deus ainda está agindo. Comenta aí. O Espírito de Deus ainda está agindo. Está agindo em você? Então deixa o like, dá o glória. Está agindo no seu coração? Você está sentindo algo diferente? Está sentindo a presença do Espírito? O mesmo Espírito que está aqui é o Espírito que está na tua casa, abençoando a sua vida, abençoando você, abençoando sua história, abençoando sua família. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não tem limite, não tem barreira para a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava sobre Cristo. O profeta havia profetizado que o Messias seria revestido do Espírito, esse rebento de Israel, né? E aí a gente já falou como é que o Espírito Santo desceu sobre Maria. 3.3. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja. Olha aqui, o livro de Atos dos Apóstolos apresenta que aquelas 120 pessoas seguiram as orientações de Jesus e falou assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Vem comigo. E quando estavam reunidos no cenáculo, a promessa feita pelo Messias foi literalmente cumprida e o Espírito desceu sobre eles. Que a mesma coisa venha acontecer com todos os crentes, que sejamos cheios do Espírito Santo, como os crentes no dia do Pentecoste. Olha aí que tremendo. Então, que hoje a gente não tenha ciúme. Deus usa quem Ele quer. O Espírito, como Moisés falou, está com ciúme de quê? Deixa, quem dera que todo mundo profetizasse. Pastor, tem muita gente gravando vídeo de EBD. Deixa, tem muita gente no canal, eu fico feliz. Tem um canal aqui, um canal de uma jovem que, poxa, que eu tô feliz com o canal dele. Se você puder seguir, segue lá. Agora me fugiu aqui o nome dele, mas ele grava brilhantemente bem. E eu sei que ele começou depois de mim. E eu sei o quanto que eu inspirei, assim, não quero me ensoberbecer, mas eu sei que ele mesmo comentou aqui, né, que ele se inspirou em mim, né, como muitos outros que gravaram. Gente, quem dera que todo mundo estivesse gravando vídeo de EBD, quem dera que todo mundo estivesse também fazendo aí o seu trabalho, aí, fazendo aí, a gente ia ter mais conteúdo, a gente ia ter mais gente, a Bíblia para o cotidiano. Aqui, achei o canal dele aqui, é bênção de Deus. É bênção de Deus, Bíblia para o cotidiano, é a bênção, vai lá, se inscreve lá, curte, comenta, não tem competição não, aqui a palavra de Deus é para todos, aqui Deus usa quem Ele quer, e quanto mais vier, é melhor. O apóstolo Paulo mesmo falou, né, quando as pessoas estavam brigando, sabendo, falou assim, o importa é que o evangelho está sendo anunciado. Então, que esse Espírito seja derramado sobre cada um, que nós venhamos dar lugar a esse Espírito para nos capacitar, não só na igreja, mas fora da igreja, no seu trabalho, naquilo que você faz, no campo que você desenvolve, que o Espírito da sabedoria de Deus se aposse da sua mente para você aprender a Bíblia, mas para também você estudar, fazer a sua faculdade, para você crescer, para você evoluir, que seja sem medida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a minha oração, que o Espírito repouse, paire, que ele flua, que ele se movimente, que ele encha os crentes de glória e de poder. Conclusão. Na Bíblia podemos compilar todo o conjunto de elementos que demonstram que o Espírito Santo sempre esteve presente ao longo dos diversos momentos registrados na Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Apocalipse 22:17. Peraí que eu vou ler, é importante para você entender como é que no último livro, do primeiro livro até o último livro, o Espírito de Deus está presente. Olha só o que diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Oh, aleluia.
o mesmo Espírito de Deus continua ativo hoje. Vou encerrar, tem que encerrar, infelizmente tem que encerrar, já acabou, a direção está ligando aqui daqui a pouco para dizer que já estouramos aqui o nosso tempo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.